Oi! Hoje é resenha do conto Braço Direito, escrito por Gessé Andarilho, aqui da coletânea Partes de um Corpo e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. O braço direito assumiu a tão sonhada posição de comando na organização, que possui vários membros, internos e externos. Ele vivia reclamando do braço esquerdo, antigo administrador que fazia de tudo para derrubar seu adversário. Assim começa Braço Direito, escrito por Gessé Andarilho, que conta a história do braço direito e também de várias outras partes de um certo corpo. Aliás, que a gente precisa muito bem definir aqui que não é nominado quem é esta pessoa que faz parte, ou que possui esse braço direito, ou que possui também o antigo braço esquerdo, que era antigo administrador, com as outras partes do corpo. Na verdade, a gente precisa fazer uma certa comparação com o texto anterior. Eu já havia avisado antes no vídeo anterior, que eu faria uma combinaçãozinha aqui da estrutura que se vale o escritor para contar a sua história. Lembrando, o texto anterior foi O Dedão de Carolina, que contava a história do dedão da Carolina. Ou seja, enquanto a gente percebia que havia uma história de formação a respeito da personagem Carolina, mas na verdade não, era a respeito do seu dedão, e a gente se importava com isso. Só que aqui temos o braço direito e ele não está referido a nenhum ser humano. Quer dizer, tudo faz parte de um ser humano, mas como ele não está posto na figura, podia citar pelo menos um nome, talvez já funcionasse, Mas não, tudo aqui é muito genérico, quase como se fosse um certo modelo. Isso talvez tire a gente da conexão com algo interessante, a figura humana. Nós somos seres humanos, nós gostamos de ver histórias de seres humanos, ainda que a gente goste, por exemplo, de histórias de bichinhos fofinhos, por exemplo, ou máquinas inteligentíssimas. Partes de um corpo, talvez, mas aquela coisa. O texto anterior ele se saiu muito bem porque ele associava primeiro a Carolina e depois, aos poucos, a gente entendia que a gente mais queria acompanhar a história do dedão dela do que da própria Carolina. Enfim, esse texto aqui, ele se vale de um truque que especificamente fica focado na temática aqui da coletânea, que é Partes de um Corpo, foca no braço direito, mas na verdade fala de quase tudo que está dentro do corpo humano. Bom, a estrutura aqui, na verdade, ela quer contar uma história a respeito de uma organização, e temos aqui, claro, a questão política e também administrativa. Ou seja, quem deve mandar, quem deve obedecer, quem deve fazer tudo. Enfim, é uma briga que está acontecendo nesse tal corpo que a gente, de início, a gente já não se identifica e por aí vai. A gente vai falar, que isso? Para que esta bobagem quase? Mas o que vale mesmo de importante nesse texto e que torna ele completamente difícil de ser ingerido é que ele se vale de um probleminha que logo de cara ele já mostra pra gente no segundo parágrafo. Eu vou até ler ele completamente para você ver, poder perceber o que tem aqui de talvez que provoque incômodo. Olha só, mas foi só depois de muito trabalho e dedicação, além de algumas puxadas de saco, que ele conseguiu conquistar a confiança da cabeça, que agora vive dizendo a todos que põe a mão no fogo por ele. Acontece que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A cabeça estava muito preocupada com o funcionamento do corpo e convocou todos os membros para uma reunião emergencial. Perceberam? 2 lugares comuns apareceram aqui nesta frase, neste parágrafo, aliás, que é que põe a mão no fogo por ele e depois, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Sim, 2 lugares comuns, clichês, como a gente costuma dizer. Uma forma de construção de frase que você já ouviu em algum lugar, seja na própria literatura ou no cotidiano em conversas, mas coisas batidas que a gente está cansado de ouvir. E você se valer desse tipo de frase num texto cansa um pouco o leitor. Quando eu vi isso acontecer neste parágrafo aqui por 2 vezes seguidas, bateu uma coisa aqui. Por quê? É de propósito? Sim, a gente acaba descobrindo que isso aqui é completamente proposital. É uma forma estrutural de contar essa história. Em cerca de 10, 12 páginas que temos aqui nesse conto, a gente acaba encontrando cerca de 20 lugares comuns. Pois é, ele não para, é uma metralhadora o tempo todo.
uma tentativa talvez de fazer uma certa graça, um gracejo, uma espertice, uma certa originalidade em ser não original. Sim, é completamente proposital. Não dá para dizer que o autor, o Andarilho, ele fez isso sem querer. Ele foi escrevendo o texto e aí quando terminou de escrever, nossa, olha só, coloquei vários lugares comuns no meu texto. Não, foi completamente proposital. E pior que é o tempo todo, e isso enche o saco. Por exemplo, o clima esquentou, que começou a briga interna entre os órgãos, né? Todos, como sempre, pensam apenas no próprio umbigo. Lugar comum. Rapidamente todo mundo teve que ficar no sapatinho para não afundar de vez o corpo da organização. Outro, o braço, rígido, respondeu, em boca fechada não entra mosquito. E por aí vai, é um atrás do outro, lugar comum em excesso, propositadamente colocado para irritar ou para pensar, o autor pensar, né, que está sendo, cara, muito esperto. O problema é que é uma regra básica de quem começa a escrever é evitar lugares comuns. Você colocar propositadamente precisa ter um contexto ali muito do interessante, muito do divertido. Acontece que essa briga interna dos órgãos desse tal corpo aqui não especificado, que a gente nem tem o nome da pessoa, é muito chato. Ou seja, o que tem ali de base na história não agrada. É só uma briga entre os órgãos internos e externos desse corpo, com algumas tiradas, né, umas inversões, trocadilhos, espertos, mas eles acabam se perdendo justamente quando essas coisas repetitivas, clichês, aparecem o tempo todo e vai minando, na verdade, o nosso interesse pelo texto a cada vez mais que aparece outra coisa que a gente está careca de ter ouvido por aí ou lido. Ou seja, tudo fica chato o tempo todo. E até acontece uma coisa engraçada que às vezes, numa certa página, foi passando, já estava quase terminando a página, eu falei, ué, caramba, cadê o lugar comum aqui nessa página, né? Deu até saudade num certo momento, né? Mas acho que ele esqueceu, né? Não teve outra ideia mais interessante para pôr na briga entre os... Enfim, é um texto muito chato, muito fraco, horroroso para falar a verdade, né? É o tipo de texto que, aliás, você consegue encontrar numa oficina de escrita criativa. Na verdade, nessas oficinas você encontra muita coisa que não tem nada de original, né? Você é forçado a criar coisas. Quando você não tem, claro, cacife para escrever, né? Você acaba escrevendo uma coisa que você parece que, estou fazendo uma coisa bacana. Na verdade, não está. Acho que o autor tirou de uma dessas oficinas criativas que ele talvez tenha ministrado, viu? Porque parece que ele trabalha com isso. Enfim, o que eu quero dizer, né? É um texto que realmente não me agradou ter lido, foi uma coisa completamente dolorosa de chegar ao fim, porque a cada novo lugar comum, tem aquela coisa também, como é que é o final aqui? Só até ler para vocês, só para ver como é que... Não esquecer, né? Tá aqui, ó. Depois que a pendenga é resolvida ali, né? E não adianta chorar pelo leite derramado. Olha, até essa também, manjada, né? É no peito e na raça que o braço direito segue fazendo a sua parte. Não dá, ele não consegue construir duas frases que não faça uso de lugares comuns. Enfim, é uma bela de uma porcaria. Portanto, né? Deixa eu parar de enrolar, né? Para o braço direito de Gessé Andarilho, eu atribuo apenas 1 asterisco. Realmente eu gostaria de dar um 0, mas pelo menos ele acertou no português, né? Eu não vi nenhum probleminha aqui, né? Enfim, não dá para dar nota maior do que isso, né? E espero esquecer isso rapidamente depois de 2 minutos que eu ia fechar o vídeo. Enfim, falando nisso, né? O próximo vídeo da sexta-feira será a última resenha aqui desta coletânea sobre as partes de um corpo e teremos o texto de Mel Duarte, daquela que te alimenta as memórias. Me parece que é sobre a boca. Vamos ver se esse livro aqui termina em grande estilo. Lembrando, né, o texto anterior lá do Dedo da Carolina eu considerei o melhor até agora. O de hoje eu considerei o pior. Aliás, não o pior só dessa coletânea, mas o pior entre várias centenas, centenas não, né? Dezenas de coletâneas que eu li. Mas realmente, textinho fraco de hoje, né? Mas enfim, vamos ver como termina o livro no próximo vídeo da sexta-feira. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. E tchau!